colega de turma, normalmente, quando ele não faz parte de um grêmio estudantil, que já é registrado tudo em cartório, ele é mais como um mensageiro. Eles que induzem a gente a participar de tal coisa, ajudar. O ideal seria uma relação mútua. A escola escuta o aluno e o aluno escuta a escola. Acho que o jovem vem, pelo menos para a política, com um novo pensamento, vem com novos ideais, sabe? É outra cabeça, é outra utopia. Eu gosto muito de ajudar o próximo. Então, por exemplo, quando eu estou no ônibus, tem uma mãe com uma criança, uma pessoa mais velha, eu vou lá e dou o meu lugar. Ou então, ao menos, pergunto se quer que eu leve alguma coisa. Acho que pequenos gestos assim fazem muita diferença, porque mostra que a pessoa tem uma consciência social maior. A participação dessas pessoas mais jovens vai representar o futuro, sabe? Porque, querendo ou não, um dia vai ter que ter alguém para representar você. Ok, boa tarde para você. Estamos começando o nosso Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. O nosso tema de hoje é a política no cotidiano, no nosso dia a dia. Você participa da política? Ou você acha que política é somente na hora das eleições? Ou você acha que política se resume à política partidária? Esse é o assunto que a gente quer tratar hoje no nosso programa. Combinado? E para falar sobre esse assunto, nós temos convidados, mas antes eu queria convidar você para participar. Você que é nosso telespectador e telespectadora. E tem várias maneiras. Por exemplo, você pode participar no Twitter, o Twitter, @caleidoscópio.tv. Você pode participar no Facebook, facebook.com/programa.caleidoscópio. Esquece do ponto não, tá? E através do nosso telefone também, que é o 3209-0113. Por falar no telefone, nós estamos sorteando pares de ingressos para o show de despedida do Exalta Samba, que acontece agora dia 11 de fevereiro, no Mega Space. Para participar, você vai ligar 3209-0113, opção 2, que é a opção do Balaio Cultural. Ou manda uma mensagem pelo Twitter com o nome completo e dizendo por que você merece ir ao show, tá bom? Agora, a gente tem também abadás para o Bloco Reduto, que sai no dia 17 de fevereiro, no Carnaval de Pompéu. E para participar, telefone é o 3209-0113, opção também a 2 do Balaio Cultural. Ou você vai mandar uma mensagem no Twitter com o nome completo e dizendo por que você quer ir lá quebrar tudo lá no abadá do Bloco, ganhar um abadá do Bloco Reduto, tá certo? A promoção do Exalta Samba sai hoje e do Carnaval de Pompéu na quarta. E para nossa plateia, o pessoal que vem aqui, a gente vai ter lanches do Bang Bang Burger, Vale Lanche, e também kits com CDs dos nossos convidados, tá bom? Bom, e para falar sobre política no cotidiano da gente, temos o prazer de receber aqui, entre outros convidados, primeiro, o professor e cientista político Fernando Nogueira, que está aqui na nossa plateia. Muito obrigado, Fernando, pela presença. Ao lado dele, a gente tem a presença do historiador, pesquisador Yuri Melo Mesquita. Obrigado, viu, Yuri, pela presença aqui com a gente, tá? E temos também a presença, claro, de um jovem aqui participando, que é o tesoureiro da AMES, que é o Lincoln Emanuel. A AMES é a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas da região metropolitana de Belo Horizonte. Obrigado pela presença, viu, Lincoln? Valeu. Tá bom? E na plateia do Caleidoscópio, a gente tem presença de representantes da AMES, do Grêmio do Cefet, pessoal da ONDA, que é do DCE, da UFMG. Boa tarde, moçada. Não, é preciso mais feijão. Sem feijão não há solução para este país. Feijão de corda, feijão tropeiro, feijão branco, feijão verde, feijão rosa, feijão à vontade. É preciso feijão. Então vamos lá. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Melhorou. Bom, no palco do Caleidoscópio tem o prazer de receber meu amigo, e também um bacana, um agitador político cultural de Belo Horizonte. Está aqui presente conosco, diretamente do Piauí para as Gerais, Maquele Cá. Obrigado, Maquele. Prazer estar aqui de novo. Valeu, bom vê-lo, viu, cara? Seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigado. Bom, vamos começar então com o nosso papo. É possível, Fernando, definir política? O que seria política? Política é a arte da convivência. As pessoas não são iguais, não pensam igualmente, não têm desejos iguais. E para tornar a convivência possível e viável, evidentemente nós temos que usar a política, porque senão seria tudo resolvido na base da porrada, da briga, da discussão. Então a política é uma forma mais, entre aspas, civilizadas de resolver os problemas, as diferenças, as divergências. É claro que nós estamos falando disso no sentido mais amplo, claro. Porque a política não é só as questões relacionadas à figura do Estado, não é somente a questão da eleição partidária, não é simplesmente a manifestação de tempos em tempos, de 2 anos, 4 anos. Agora mesmo nós ouvimos, e você mencionou, aspectos políticos do cotidiano, como o posicionamento da juventude em relação ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, com relação à questão dos transportes, da questão da cultura. E tudo isso exige de nós, cidadãos, manifestações contínuas, seja relativa a questões de raça, de gênero, de renda, tudo isso exige de nós participação política. Então, política é uma forma de
convivência, uma forma de manifestação para melhorar a vida das pessoas, o sistema econômico, a sociedade, de modo geral. Tá bom. Na história da nossa sociedade, quando é que, Yuri, a gente começa a sentir a necessidade, a política, o homem começa a se ver como um homem político, um ser político, hein? Boa tarde, gente. Bom, o termo política, ele vem de polis, que é um termo da Grécia Antiga, que se referia à cidade-estado grega. Desde que começamos a conviver em sociedade, principalmente com o surgimento das primeiras cidades, cerca de 5.000, 3.000 a.C., a gente teve que aprender a viver em comunidade. E, a partir desse momento, a gente começou a desenvolver atos e práticas políticas para a gente conseguir conviver em comunidade, conviver nessas cidades que surgiu, então. Sim. Então, a questão da comunidade, do viver com o outro, leva o homem a tomar atitudes políticas. Isso, a gente tem que desvincular a política somente aos poderes do governo. Isso aí é o ato cotidiano, é a prática de convivência, exatamente como o professor aqui estava comentando. E desde o momento que a gente teve que aprender a viver em comunidade, a gente teve que aprender as práticas políticas para viver bem em comunidade. Tá. Bom, vamos lá com o nosso convidado, que é o Lincoln Emanuel, que é tesoureiro, né, da AMES. Você está dentro dessa política. O que é política para você, hein, Emanuel? Conta para a gente. Política é tudo, né? Você faz política toda hora. Você faz política para fazer movimento estudantil, dentro de sala de aula, conversando com a diretora. Você faz política em casa, para falar com seu pai que você tem que fazer política. Pô, pai, que isso? Você faz política em todo momento. Não, peraí, mas você faz política para namorar, por exemplo? Tem toda uma política para namorar também. Ah, é? Você pode adotar a política de sair para namorar todo mundo ou ser um cara mais certo. Gostei, foi bem. Não é? E eu acho que do principal também é essa questão, a posição política que você tem, né? Tem vários tipos de política, mas que a gente toma uma posição, mesmo conscientemente ou inconscientemente. Tá. E qual que é a sua posição política? A minha posição política? A minha posição política é de estar lutando sempre pelo que eu acho que é o melhor, entendeu? E o que eu acho que é o melhor é ter a grande parte das pessoas satisfeitas, onde que a gente vive numa sociedade onde que tenha meio passe, mas que também não haja mais miséria, que não haja mais guerra. Tá. E adoto essa política da minha vida. Ok. Vamos saber aqui, Marquelli, política na cultura, política e cultura. Tem gente que acha que não pode se misturar e tal. Qual que é a sua opinião? Pois é uma questão muito delicada, porque eu acho que para a opinião pública, a cultura, como ela sempre foi bancada pela iniciativa privada, bem lembrado, né? No caso da música, pelas multinacionais, quando você fala em ou poder político, público, né, dos mecenas, né? Exatamente. Os reis, né? Quando você fala em investimento público na cultura, as pessoas estranham e a reação em geral é de recusa. Mas a cultura é um direito constitucional, né? O cidadão tem que ter direito ao acesso à cultura e o governo tem que prover, né, das condições para que essa cultura seja produzida, para que ela seja disponibilizada para as pessoas de uma forma geral. E é muito curioso, assim, porque praticamente nenhum dos programas de governo, de nenhum partido, eles dão uma atenção para a questão da cultura. Você pode ver nas épocas de eleição, eu gosto muito de conversar com os taxistas e eles dão opinião sobre todos os assuntos, desde saneamento básico até segurança pública, educação. Aborto, cultura, né? Não existe opinião, né? Exatamente por causa dessa cultura que a gente tem de achar desvalorizar, de achar que é a cereja do bolo. Então, a maior parte das secretarias de cultura no país inteiro, não só dos interiores, mas de muita capital, é ocupada por uma figura que está ali como perfumaria. Ela não entende nada do riscado e ela está ali porque é mulher do prefeito, ou é amiga do presidente da Câmara, ou porque, enfim, a gente tem uma carência grande de uma pauta para a cultura, de programas, né? A gente está, inclusive, discutindo agora a implantação do Conselho Estadual de Cultura. Minas é um dos únicos estados no país que ainda não tem um conselho estadual de cultura. No século XXI, com uma produção cultural enorme. Marquelli, prepara uma pra gente, mas antes eu quero lembrar você, telespectador, para participar conosco. Ó, o telefone está liberado para você entrar no ar e dar a sua opinião. Nós estamos falando de política no cotidiano. 3209-0113, ou então Twitter, né, @Caleidoscópio TV, ou Facebook, facebook.com/programa.caleidoscópio. Será que o jovem de hoje, ele participa da política ou ele é alienado? Essa é uma questão interessante. Qual que é a sua opinião, tá bom? Marquelli, vamos fazer um som. O que você tem aí pra gente? Fizer uma música chamada Fio Desencapado. Tá bom, legal. Sobrei.
incorporado num caboclo Bezebu, o dito cujo captou meu recado, fio pelado e buraco de tatu, só bota a mão que tem o cuba variado, quem tá sentado numa sorte de urubu, tem de benzer pra ver se quebra mal olhado, fuma cachimbo de rachixe pra Exu, e vê se viste nos eixos imunizados, Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil, caiu de pé até que Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil, caiu de pé, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar pra receber, tem que caber pra BKP, tem que caber pra BKP, tem que caber pra BKP no HD, inconformado com a derrota pro Bangu, entrou em cana indignado com a derrota pro Bangu, saiu de campo com orgulho rebaixado, uma bagana da Tijuca pro Caju, entrou em cana e viu o sol nascer quadrado, diz o ditado que o apressado come cru, e quem não come como é classificado, quando não sobra nem a raspa do angu, morrer de fome ainda não foi interditado. Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil, caiu de pé até que Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil, caiu de pé, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar pra receber, tem que caber pra BKP, tem que caber pra BKP, tem que caber pra BKP no HD, indignado com o acréscimo dos juros, tiros, deu, embebedado e caindo de maduro, muro doeu, desencapado fui Eiffel de Baiacu, toma atento, tem cuidado que o perigo mora ao lado, dentro, eu. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Odeio política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto que defende apenas seus interesses pessoais. Oh, meu otário, digo eleitor predileto! Há quanto tempo? Tchau! Pois é, se fala muito do analfabeto político. O que é um analfabeto político? Vamos conversar um pouco sobre isso. Professor Fernando, o que é um analfabeto político? Eu acho que ele tem duas características. Ele está ausente da política, ele não traz a política para o seu cotidiano. E a política tem que ser pensada no seu cotidiano. Nós estávamos falando que agora há pouco, nós normalmente relacionamos a política, ou fazer política, com a figura do Estado. Nós queremos que o Estado desenvolva uma política cultural, por exemplo, adequada. Nós queremos que os estudantes tenham um meio passe, mas a política não se resume a isso, a reivindicações do Estado, a votação de 2 em 2 anos. A política está no nosso dia a dia, até mesmo quando nós temos um posicionamento em relação, por exemplo, ao outro, a questão do gênero. Nós estamos brincando aqui agora com a questão da namorada, e isso exige, sim, eu acho, uma compreensão sobre o papel da mulher, não é, nos dias de hoje. Não é? Recentemente nós tivemos uma discussão lá na França sobre o uso da burca, né? Se é bacana ou não a proibição, o que Estado poderia intervir se o Estado nisso, poderia intervir ou não. Então, ela está todo dia. E o analfabeto político é o que está ausente dessas discussões. E estando ausente dessas discussões, não se manifestando, quem é que se manifesta? Aquele que tem um interesse particular no exercício da política. Então, é aquele que reivindica para si frutos do Estado, e os benefícios do exercício ele se articula, político, conhece o caminho, não é? Ele conhece o caminho, ele ocupa o Estado, faz as políticas a seu favor, individualmente, particularmente, em detrimento justamente do coletivo, do social. E o analfabeto político é, no meu modo de entender, então, desculpa a expressão, um covarde. Ou seja, é um covarde político, porque ele não se manifesta, ele não se posiciona e deixa espaço para os interessados em desenvolver políticas privadas, particulares, em detrimento de todo o coletivo. Yuri, o brasileiro ele pode ser considerado um analfabeto político? Olha, eu acho que seria um exagero, porque falar que o brasileiro é analfabeto político. Infelizmente, a gente tem uma tradição, assim, igual o Zé Murilo de Carvalho mostrou, que é uma tradição já antiga, da gente tende a mobilizar politicamente quando se mexe no privado. Igual na revolta da vacina, quando houve uma mobilização porque se achava que a vacina era uma coisa sexual, que estava entrando nas casas. Mas o brasileiro não é um analfabeto político. Isso
Na pós-modernidade, após dos anos 70, isso é uma coisa mais geral, que atingiu vários países do mundo, principalmente por causa do aumento do individualismo, o aumento da competitividade, o aumento as pessoas começaram a fechar no seu próprio mundo e esqueceram do mundo público, em partes. Mas o Brasil tem vários exemplos de mobilização política, inclusive muito bem-sucedidas. Belo Horizonte, ultimamente, está vivendo esses exemplos aqui. Semana passada, a gente viu como é que uma mobilização grande contra o aumento dos salários dos vereadores deu resultado, pôs pressão. Então, a gente acha que é um exagero falar que o brasileiro é analfabeto político. Yuri, quando essa manifestação política se dá via as redes sociais, Twitter, Facebook, ela tem menos valor ou tem o mesmo valor de quando vai para a rua? Qual a sua opinião? Eu acho que não, porque vários são suportes de propagação de ideias políticas. A música, livros que são tradicionais, a manifestação em rua, a sátira. A gente não consegue mensurar muito bem o alcance dessas manifestações, mas elas não são, a gente não pode falar que elas são inferiores, porque ali você tem também uma propagação de ideias, tem discussão, mesmo que às vezes são igual a internet é uma linguagem mais fragmentada, mesmo às vezes rasas, mas você está chegando à opinião pública, você está divulgando suas ideias e você está propagandeando a sua visão política. Acho o contrário. As novas mídias, né, a internet facilita a comunicação, organiza pessoas em torno de bandeiras comuns. Né? Nós estamos vendo isso agora, recentemente, no mundo inteiro. Né? Exemplos como nos Estados Unidos, ocupa o Wall Street, a Primavera Árabe, né? Organizações sociais ocorrendo. Eles dizem involuntariamente, não, mas é porque tem um instrumento de comunicação fundamental que é justamente a internet. É um facilitador. Né? Mas ela não é muito elitizada ainda, Fernando? Não, claro que sim, claro que sim. Ou seja, mas a tendência é de cada vez ser menos elitizada. Os recursos, não é, são caros, não é, são escassos, mas, de qualquer forma, ele é cada vez mais popular. Não é? Hoje, para o exercício pleno da cidadania, não há quem não tenha, por exemplo, um acesso a um computador. Eu acho que nós temos que entender isso, o acesso ao computador, como uma questão política fundamental para o exercício da política cotidiana. Não é? Eu acho que é um avanço significativo. Só um comentário rápido. A própria Primavera Árabe mostra como é que mesmo um acesso menor da população daquela região, como é que chegou a uma amplitude muito maior do que simplesmente os usuários de internet naquela região. E você vê o alcance que a internet pode ter. E a capacidade de um governo coercitivo de impedir essa comunicação... é muito menor, né? É muito menor. Não é? Então, e os jovens estão muito ligados a essa nova forma de comunicação. E eu acho que quem tem maior potencial de transformação, revolucionário, maior indignação e faz disso uma política cotidiana é o jovem. Porque então, os mais velhos vão se acomodando, passar por muitas experiências, mas o jovem que tem esse potencial e usa dessa mídia, eu acho que aí sim nós teremos potencialmente mudanças muito significativas daqui para frente. O professor falou dos jovens e eles querem se manifestar. Vamos lá, jovens. Seu nome? Então, meu nome é Bia, eu sou do Grêmio do Cefet, sou da União da Juventude Rebelião. Então, essa questão do Facebook, primeiro eu acho que é importante que você pontuou, que o Facebook, a internet ainda não é um negócio que tem para grande massa. Assim, na prática, as pessoas não têm muito, não são todas as pessoas que têm acesso a essas ferramentas. E eu acho importante essas pessoas que têm acesso a essas ferramentas utilizarem também como propagandear mesmo qual que é a sua política, né? Qual que é o papel que você tem naquela sociedade. Aí, você está achando que no Facebook as pessoas se escondem, não assumem? É isso que você está falando? Eu acho assim que ele usa o Facebook, e a gente usa o Facebook para isso, para chamar as pessoas a tomar aquela ideia também. Por exemplo, a Primavera Árabe, ou Wall Street, ou a própria luta do meio passe, que é agora, do aumento dos vereadores e das passagens, o Facebook funcionou o quê com a sociedade? Convocar a sociedade para ir para a rua, como meio de comunicação mesmo, não que aquilo vai solucionar os problemas, porque a gente sabe que a solução vai vir popular, né? A gente precisa ir para a rua, precisa ir para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura. Então, o Facebook ele cumpre esse papel importante, que é de coesionar, de chamar as pessoas para irem para a rua, para aí sim tomar aquela atitude que a gente vai fazer, seja em qual meio da sociedade que a gente vai inserir. Mas o Facebook ele tem esse papel importante mesmo de chamar as pessoas a fazerem. Legal, você não abre mão de ir para a rua. Não abre mão de ir para... Acho que o Facebook só tem que ser eventos, convide, bora para manifestação. Curiosidade, qual foi a última manifestação de rua que você participou?
A última manifestação que eu participei foi no dia 19 de janeiro. A gente estava em férias e convocamos uma contra o aumento das passagens, né? Que a gente teve aí um aumento... Como é que foi feita essa convocação? Foi via rede social? Então, aí, assim, nas férias, a rede social salvou a gente por causa disso, assim. Na verdade, a gente era Orkut, Facebook, MSN, Twitter, para chamar as pessoas para irem para a rua. Então, a gente organizou essa manifestação sem poder ir para as escolas por causa das férias, com o Facebook. Então, por isso que eu acho que é uma ferramenta importante, assim, para convocar mesmo a juventude. Tá bom. Vamos falar um pouco mais, botar a moçada no papo. Você, Evandro. Evandro, você é do DCE da UFMG, não é isso, Evandro? Parte da gestão Onda do DCE da UFMG. E eu vejo que as redes sociais, elas favorecem a você ter um alcance muito grande, como foi dito aqui, né? Não só dentro da sua região, o que faz com que você transmita a sua atitude para além dos seus limites regionais. Então, o Brasil inteiro teve o problema com o aumento do salário dos vereadores, porque eles acham justo ganhar os 75%, que é o máximo que a Constituição define, né, do valor que um deputado estadual ganha. Mas isso é o máximo. Se a população for à rua, ela consegue modificar isso. Os vereadores daqui estavam tristes que Ipatinga vai ganhar mais que eles. Olha, eu não ficaria triste. A população acha que o dinheiro pode ser usado em outras coisas mais importantes. Ainda compararam com o salário do jornalista, né? Ah, sim. Então, Poxa! Ainda que o jornalista ele ainda tem patrocínios, né? O âncora, sim, pelo menos. Sim, exato. Mas é uma minoria dentro do mercado não, jornalista. Não vem da população. O salário do jornalista, o aumento do salário do jornalista, do âncora, não prejudica a pessoa que está numa rua esburacada, a pessoa que não tem uma creche, né? E o salário do vereador aumentar prejudica. Tá. Esse é um assunto interessante. Eu acho que o salário de jornalista prejudica também, mas depois a gente conversa sobre isso, que talvez eu esteja legislando em causa própria. Né? Mas, bom, vamos fazer o seguinte, vamos com mais música. O assunto está pegando, é interessante, mas antes eu queria lembrar o seguinte, participe, já que a gente falou da rede social, vá lá, Twitter, né, o @Caleidoscópio TV, ou então o nosso Facebook, facebook.com/programa.caleidoscópio, ou então o velho e bom telefone. 3209-0113. Mas eu achei interessante na fala dela que ela falou assim, Orkut. Eu falei, nossa, Orkut já ficou velho, né? Será? Não sei não. Marquele, e aí? Você tem Orkut, Marquele? Já teve, né? Ele está lá ainda. Está lá, em algum lugar. Tem muito tempo que eu não acesso. Acho que essas ferramentas são muito dinâmicas também, exato, né? Mas é curioso sobre essa capacidade de mobilização. A gente está vivendo isso hoje aqui com as manifestações que surgiram em função do carnaval. A gente comentava dessa esquerda festiva e através das marchinhas de carnaval, que são manifestações nos anos 30, 40, Noel já fazia críticas ao governo. Isso, Getúlio sofreu muito com isso, Getúlio Vargas. Né? E isso tem incomodado os políticos aqui. Continua incomodando, né? É muito curioso, essa força, né, da sátira, da crítica. E a dificuldade de trabalhar com a crítica, né? Também. Vamos lá. Vamos lá. Trilha de camelo, casa de caboclo, cama de puteiro, não há paradeiro. Quebra de cabaço, santo de cabeça, jura de vingança, não há quem esqueça. Trilha de camelo, casa de caboclo, cama de puteiro, não há paradeiro. Quebra de cabaço, santo de cabeça, jura de vingança, não há quem esqueça. Quase não fosse tanto, pouco ou muito quanto, sempre também tem fim, dura só o inteirinho de chegar e partir. Carne de pescoço, dobra de compasso, fruta de caroço, só com muito esforço. Queda de cabelo, tombo de cachaça, falha de goleiro, puro desmantelo. Carne de pescoço, dobra de compasso, fruta de caroço, só com muito esforço. Queda de cabelo, tombo de cachaça, falha de goleiro, puro desmantelo. Todo baião é manco, ele vem quebrando, ele vem de grimpa. Todo baião é banto, ele vem de branco, ele vem de trinca. Todo baião é manco, ele vem quebrando, ele vem de trinca. Todo baião é banto, ele vem de branco, ele vem de trinca. Vem me com
Tem hora que a política fica tão profissional, entre aspas, que há um distanciamento da realidade, né? A gente acha que, olha, quem é esse? Né? Existem marqueteiros, assessores, um monte de coisa, e principalmente TV e rádio, né? As pessoas às vezes só acompanham a política quando é a época do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Bom, por falar em TV e rádio, temos um telespectador para participar com a gente pelo telefone. Alô, alô, boa tarde. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Opa, qual é o ar de sua graça, meu jovem? Rapaz, meu nome é Wesley. Como? Wesley. Wesley, de onde é que você fala, Wesley? Falo do bairro Tupi. Tupi. E aí, Wesley, você é animado com a política? Você acompanha a política ou você tá desanimado? Falou, olha, isso aí não dá, é um mantra de corrupção, tô fora. Qual que é a sua opinião? Como é que é? Rapaz, confesso a você que eu acompanho mais política nas épocas da eleição. Você não acha isso uma falha, não, hein? Muito errado. Confesso esse meu erro. Mas acontece que a política está presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no supermercado fazer uma compra, é um tipo de política. Você está fazendo uma troca. Né? Não seria isso que os governantes deveriam fazer com a gente também? Fazer a troca. Né? Cuidar daquilo que é... Opa! Ih, nossa, vai pensar que foi censurado. Caiu a ligação. Liga de novo. 3209-0113. Não tem problema não. Tá vindo bem. Gostei do Wesley porque ele falou a troca e tal. Bom, deixa eu aproveitar aqui, ó. Aproveitar que a gente tá falando de participação. Tem uma participação no Twitter que é Lineri. Mandou um recado que é assim, ó. As pessoas não se interessam por política por causa da roubalheira. É por isso que eu desanimo em saber mais sobre o assunto. E eu vou jogar pra plateia. Você queria comentar, não é? Onda. Vamos lá. Lineri, né? Lineri, o fato dele ter escrito para cá, via Twitter, já indica que ele está participando de alguma forma. Ele sabia que o assunto era política no começo. Né? E as pessoas não podem desanimar, e a juventude pode fazer uma diferença formando a geração de políticos que vem a seguir. Né? Se a geração que está aí hoje é corrupta, ao ponto que a gente não acredita em nada do que eles falam, que vão fazer, que as promessas já viraram falácias, que a gente forme a próxima geração, que saia desses jovens que estão na faculdade, que estão ainda no ensino médio e tal, que eles já venham com essa vontade de fazer diferente, de fazer a coisa política, tratar a coisa pública de forma diferente. Né? Incentivar as redes sociais ajudam a você divulgar suas ideias, porque o problema é quando você pensa sozinho, você não se anima a praticar aquilo. Mas se você tem a rede social que você posta uma ideia e, de repente, você tem 5 mil pessoas concordando com aquilo, faz diferença na sua própria vontade de participar. Tá bom, vamos lá. Tem esse posicionamento, não gosta de política porque ela é cada vez mais corrupta, mais suja, e tem uma aversão, significa que ela está indignada. E o motor da ação política é a indignação. Eu não quero essa concentração de renda, eu não quero essa miséria, eu não quero que o mundo seja assim. Então, ele se manifesta politicamente porque ele reivindica, ele deseja, ele tem uma utopia, ele tem uma reivindicação. Então, essa indignação que eu acho que deve ser conduzida para se transformar numa ação. Né? Para transformar-se numa motivação política, numa ação política. E isso o jovem tem em grande quantidade. Né? Os jovens são indignados quase que por natureza. Então, nós devemos convocá-los cada vez mais para participarem da política. Tá, vamos lá. Yuri, mas não tem uma coisa assim, a pessoa, né? Ela se manifesta, mas ela não toma uma atitude, ela só fala alguma coisa, mas não passa para um ato real. Por que isso, hein, Yuri? Isso é comum nas sociedades? É comum, assim, a gente ficar no plano das ideias, assim, discutir muito e tomar pouca ação. Isso aí é comum em várias partes. Mas a própria discussão já leva a alguma coisa. É importante se discutir, igual esse comentário do Twitter, seria um motivo ainda maior para essa pessoa se interessar, ver o que está acontecendo de errado, porque, no final das contas, quem vai acabar pagando o pato é ela, é a gente. Porque se não nos interessarmos pelo que está acontecendo no legislativo, no executivo das nossas cidades, do país, a gente vai acabar pagando a conta e vai deixar que essas pessoas governem em benefício próprio. Então, esse tinha que ser um motor de ação para entrar nessa discussão e para tomar alguma atitude, não para ignorá-la. Yuri, no VT que a gente assistiu, o político parece um super-herói, assim, não é? Abre toda a ala, toda uma organização, segurança e tal. O político hoje, ele precisa de toda essa produção mesmo para ser eleito? Olha, para ser eleito, ele toma parte de tudo. Ele precisa de todas... A única hora que ele vai na internet, como você mesmo tinha falado, é na hora de ser eleito. Acontece que o governo ele precisa de uma pompa para ter respeito, para invocar um tipo de sentimento na população, nos seus eleitores. Mas há um distanciamento muito grande desses políticos profissionais ou administradores públicos, péssimos administradores públicos, o que é mais político, às vezes até
é uma ofensa, porque eles não estão fazendo política, né? Eles estão fazendo, administrando o público como se fosse o privado. Né? Eles acabam se distanciando muito da realidade da população e esquecendo os motivos pelos quais eles foram eleitos, pelo qual a democracia foi construída, pelo qual o Estado foi construído. Tá. Vamos só lá no fundo um pouco, ela quer participar, aquela jovem. Seu nome? Meu nome é Mara, eu represento o DCE da UFMG, a gestão Onda, com o Evandro também. Acho que agora tocou num ponto interessante, porque como gestão agora eleita, a gente apostou um pouco no diferencial, em como chegar nessas pessoas que estão indignadas. Essas pessoas que já estão revoltadas, não, porque assim, a gente escuta isso no DCE. Isso é só roubalheira, ninguém aguenta mais. É só benefício de vocês, são os partidos dentro, né, do movimento estudantil, os partidos políticos. Então, assim, a gente quis apostar, juntou vários estudantes, vários cursos, a gente quis apostar numa coisa diferente. Então, a gente pensou toda uma campanha diferente, a gente distribuía algodão doce, fazia shows no bandejão, coisas que as pessoas não esperam justamente para poder chamar atenção. Olha, a gente quer mostrar que política é diferente, que pode ser diferente. Então, a gente foi atrás dessas pessoas que não estavam mais interessadas. Sim. E agora, durante a gestão de vocês? Vocês procuram as pessoas, estão em diálogo, trocam, Exatamente. Recebem críticas? Como é que funciona isso? A gente recebeu muita crítica, foi assim... As pessoas que são mais conservadoras, que já estavam acostumadas com o modelo de gestão, inclusive pessoas que já passaram pelo DCE, não aceitou muito bem assim, o diferente, né? Mas abriu, de certa forma, para as pessoas procurarem novas formas de procurar as pessoas também. De chegar até o aluno sem ser com aquela... Acho que como passou no VT, aquela coisa muito marqueteira, muito profissional. Sim. Então, agora como gestão, a gente vai começar agora em março, né? Durante as aulas, a gente já está inovando no registro acadêmico, procurando os calouros. Aí agora, com a recepção e tudo mais, a gente vai mudar um pouquinho. Depois eu vou... Todo calor, quando chega, tem o DCE, tem lá, isso desde a época eu fui calouro. Que o calouro chega, estou deslumbrado com a faculdade, então vai, né? Bom, tem um telefone aqui, rapidamente, antes de fechar o bloco. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô? Alô, alô, alô? Onde você está? Vamos com calma, acerta direitinho. Lembrando o telefone 3209-0113 ou nosso Twitter, Facebook, à disposição de você. Vamos tentar de novo. Alô, alô, quem fala? Isso é sinal que a linha caiu. Falando Zé Pereira, mas eu tô ouvindo muito baixinho. Ah, tá ouvindo muito baixinho. Então põe um banco aí, Zé Pereira, sobe no banco pra gente ouvir alto, rapaz. Alô, rapaz. Esse Zé Pereira eu conheço, esse é paraibano, é meu irmão e fala do bairro Ouro Preto, a não ser que você tenha escapado de casa, hein, rapaz? Não, tô em casa. Eu quero te dar os parabéns aí pela apresentação do programa, tá muito bonito. E também pelos temas que você está escolhendo aí, uns muito bons temas, certo? Tá bom, é da equipe, viu? É um trabalho de equipe, viu, Zé Pereira? Isso, tá? Trabalho muito bonito. Tá? Me conta uma coisa, você é pai de 3 jovens, né? Você acha que seus filhos, né, que são meus sobrinhos, vamos abrir aqui, na sua opinião, Zé, esses jovens, eles participam da política ou eles são muito, não, política é isso mesmo, não participam tanto? Como é que é a sua opinião como pai? Eles participam muito pouco, certo? O meu filho, o homem, participa mais. Ele é mais politizado. As meninas já são mais tranquilas, certo? E você gostaria que elas participassem mais da política? Gostaria, sim. Gostaria porque o ser humano é um ser político, né? E na minha família, sempre lá do Nordeste, sempre foram políticos. Meu avô, meus tios, tudo político. Né? Se bem que aquela política do Nordeste sabe qual que é, né? A política do Nordeste é forte, né? Coronelismo não é fácil não, né, Zé Pereira? Agora, Zé Pereira, do Piauí, tem um músico aqui que é do Piauí, ó, Maquele K. Você conhece o Piauí? Não conheço, não. Do Piauí eu só conheço Mão Santa. Essa foi boa. Zé Pereira, um grande abraço pra você, viu, meu irmão? Tudo de bom. Pra ver que Deus te abençoe e que você continue fazendo esse programa que tá muito bonito. Nós todos, viu? tá bom. Um abraço. Abraço e um beijo. Valeu, Zé Pereira. Também. Tchau. É meu irmão mesmo. A família é grande. Vocês estão achando aqui. Meu irmão da terceira idade. Ó, tá faltando 1 minuto pra terminar o bloco. Maquele, você consegue essa missão? Vamos lá. Então tá bom. Valeu. Viemos dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem
buscamos o além. Erga sua muralha, fortaleza ou totem, tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Ok, estamos de volta com o Caleidoscópio e agora eu queria falar sobre uma campanha muito importante, que é a campanha Faço Parte da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu falo isso porque essa campanha é responsável pela manutenção, né, dos equipamentos, dos meios de comunicação da Rede Catedral, que é a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal Opinião e a nossa TV Horizonte. E além disso, a campanha Faço Parte também cuida da revitalização do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E também está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Então, se você quer conhecer um pouco mais, fique à vontade para participar da campanha e entre em contato pelo telefone 3209-3559, ok? Bom, agora, nesse último bloco, né, esquentou a participação das pessoas, estamos falando sobre política e temos mais um VT para introduzir o assunto desse último bloco. Vamos conferir, vamos lá. Meu, mas não pode, meu. Pegar correspondência ali é grave. Você devia chamar a polícia. Isso é crime. Senhor presidente. Senhor presidente. Isso sempre que aconteceu e sempre que vai acontecer, Zé. Como presidente da Zeladoria Geral. Senhor presidente, eu peço a sua atenção. O senhor parece tentar me ignorar, mas peço a palavra. O senhor tem a palavra, sim. Pode falar. A água tá fria, é? O senhor tá falando baixo ou fino, não sei. O senhor aqui não presta atenção. Queria dizer que se houve desvio ou roubo de correspondência, isso deve ser encarado como crime. As punições devem ser exemplares. Eu, como presidente, tava pensando assim numa repreensão, numa advertência, numa censura. Com todo respeito ao senhor, a Vossa Excelência, sua presença é um desastre para o condomínio. Vossa Excelência deveria deixar seu cargo. Vossa Excelência é uma vergonha. Vossa Excelência ou se cala, ou se cala. Vossa Excelência, digo, Vossa Excelência, se resuma a sua insignificância, a sua insignificância, a sua insignificância. Eu não aceito. Opa, olha a falta de declaro. Quê? Falta de declaro, né, meu? Joga mais, declara aí. Bom, deixa eu aproveitar rapidamente aqui, ó, resultado da promoção, a gente vai comentar esse VT foi interessante, resultado da promoção para o show Despedida do Exalta Samba, quem ganhou foi a Micaela Guiar, parabéns, viu, Micaela, final de telefone 0391, e a Ângela Maria de Oliveira, parabéns também, Ângela, final de telefone 6547, tá bom? O evento acontece dia 11 de fevereiro, agora no Mega Space, 2 dias úteis para buscar os ingressos aqui na TV Horizonte. Vamos, Yuri, ainda existe político desse jeito, que ali ficou bem caricatural, né? Mas existem ainda políticos assim? Claro, muitos deles estão com mandato aí até hoje. Mas numa grande capital igual Belo Horizonte? Ih, aqui piorou. Você não foi mineiro agora, gostei, você abriu mesmo. Porque aqui a gente está numa capital sem oposição, num estado que não há oposição. E oposição é fundamental no jogo democrático. Mesmo que você não concorde com o partido ou com qualquer pessoa que esteja na oposição, eles são vitais para fazer com que você veja como é que está funcionando o governo, a situação, e para fazer com que a situação funcione melhor também. Sem oposição, não há política. Sim. Professor Fernando, e aí? Não, eu concordo. O filme mostra, o desenho mostra uma prática, inclusive fazendo referência a um fato recente. Isso recente. mesmo. E é de uma hipocrisia incrível, né? Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá e o pau comendo. Então, assim, mas essa é a prática, ou seja, esse é o métier, né, do exercício formal da política. E nós fazemos outro tipo de política cotidiana, aqui fora desses palácios onde vivem os políticos. Agora, aqui em Belo Horizonte é o que estamos lá, a democracia é fundamental e nós não temos o exercício democrático pleno, porque não tem oposição, no Estado é a mesma coisa. Tem, mas
não ocupa a mídia, não tem proposta, não organiza a sociedade. É facilmente calada. Facilmente né? calada. Facilmente calada. Manifestar um pouco, opa, toma lá da cá. Né? Infelizmente. Né? Eu acho que a juventude, principalmente, que carrega essa indignação com a política de modo geral, deve se posicionar como vem se posicionando. Como eu já disse, assim, que tem capacidade de transformação maior é o jovem, que é indignado, né, que quer coisas novas, tem propostas novas. Então, eu acho que nessa próxima eleição, desde já, agora, esse ano, para prefeito, né, prefeito e vereadores, esse início de organização em torno dos salários dos vereadores, por exemplo, pode se transformar em um grande movimento político, de questionamento, de propostas, de organização política, em torno de ideias, em torno de manifestações, inclusive de indignação. Né? Se nós queremos um mundo melhor. Fala. Eu acho que existe um esboço, pelo menos, de oposição, ainda que ela não tenha se constituído ainda como um partido ou como uma frente ampla. Ela ainda tem um caráter lúdico e paródico e está muito associada à Praia da Estação, que é um espaço que foi ocupado pela população, né? Brigadas populares, os artistas ocuparam também a praça a partir de um decreto que proibia a utilização do espaço público para manifestações culturais e para a livre expressão das pessoas. E eu acho que isso, de alguma forma, desembocou no Carnaval, que o Carnaval hoje em Belo Horizonte é eminentemente político, né? Isso está claro, isso, inclusive, tem chamado a atenção do país inteiro, né? Uma capital onde a gente não comemora o Carnaval. Era o cemitério, né, do Carnaval. As pessoas queriam descansar Quem e ficavam quer fugir aqui. vem para Belo Horizonte. E, de repente, as pessoas começaram a ficar aqui, até porque é muito difícil você viajar, você pega filas. O ano passado eu me lembro que em Diamantina faltou água. E as estradas ficam lotadas e é um desconforto muito grande. As pessoas passaram a optar por ficarem aqui. Existe opção de Carnaval e eu acho muito curioso que essa manifestação que tem esse caráter lúdico, paródico, satírico, mas está formando um caldo. Eu acho que ainda não existe uma proposta clara de oposição, mas já é um indício, e eu acho que é um indício sentido de insatisfação. E mais uma vez os jovens, né? E os jovens têm ocupado, eu inclusive acho que é importante o pessoal organizado dos DCEs, dos DAs, dos movimentos de juventude, ocuparem a praça também, participarem desses movimentos. Eu acho que é simbólico, é representativo hoje. Sobre essa questão da juventude, tem uma frase que eu gosto muito que é do Che, né? Ser jovem é ser revolucionário, né? Então a gente é o que tem menos a perder, né? O que pensa no novo, pensa numa sociedade nova, uma coisa melhor para a sociedade. E eu acho que isso aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu acho, não só aqui, entendeu? No mundo inteiro, prova o que a juventude vem fazendo. A gente teve um momento histórico aqui no Brasil, até na mesma época da ditadura militar, que a juventude teve uma participação muito importante, entendeu? E não se calou, mesmo com tudo, toda aquela repressão fascista da época, entendeu? Eu acho que depois disso a gente deu uma diminuída, mas agora eu acho que no mundo inteiro, entendeu? A juventude cumpre um papel muito importante. Esse movimento aí, Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, você olha lá, e não é só a juventude, não. A mulher também, tomando frente também. Eu lembro de uma foto que teve, eu acho que foi na Líbia, eu acho, que a frente da manifestação era toda de mulher, entendeu? Era toda de mulher. E eu acho que isso é importante. Isso mostra que a gente vai viver um momento histórico diferente, entendeu? Onde que não só a juventude, que é muito reprimida hoje nessa sociedade, como a mulher, entendeu? Vai tomar a frente para dar oposição a isso, entendeu? Porque não é só uma política aqui do governo de Minas Gerais. É uma política que é implantada para o mundo inteiro, entendeu? Uma política que é implantada para o mundo inteiro. Nenhum político gosta de oposição, né? Nenhum político gosta de oposição. Sempre procura descartar. E essa política implantada no mundo inteiro, ela aniquila, né? A postura, se a gente for olhar a questão da ditadura militar, a história aqui na América Latina, mostra a forma que age, mas eu acho que a juventude, também a população, entendeu? Tem tomado consciência disso. Eu acho que aquele ponto que a gente contou, essa questão do Facebook, ajuda bastante. Essa questão de ir para a rua, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo, igual falou lá da Praia da Estação. Eu lembro que no comecinho, assim, eu comecei a ir na Praia da Estação, entendeu? Estava lá presente, bem no começo, era pouca gente, agora você chega lá, a última estava lotado. E aproveitado isso aí, né, um outro meio de comunicação, como feito o Facebook, chamado também toda a juventude, todo trabalhador, uma manifestação que vai fazer no dia 16,
contra o aumento das passagens, entendeu? Que é uma questão política também aqui em Belo Onde que Horizonte. vocês vão se encontrar? Dia 16? Vai ser dia 16, na Praça 7, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E pelo meio passe para todos os estudantes. Tá bom. Entendeu? A Prefeitura sancionou um decreto falando que o meio passe vai dar meio passe para todo mundo do ensino médio, mas também tem que ser para o universitário e para todos os estudantes. Combinado. Vamos aproveitar. Recados finais. Pessoal do Cefet, quer deixar um recado final? Não, a gente queria agradecer a participação e fazer um chamado aí para a juventude se organizar nos grêmios, nos DCE, porque a juventude tem essa questão de querer mudar, né? E até eu conhecer a juventude, até eu conhecer a política, eu também não gostava. Então, assim, é preciso que tenha vanguarda mesmo para apresentar. Tá bom. Eu acho que o papel do Grêmio e do DCE tem que ser esse, né? Apresentar a política como forma de mudança mesmo da sociedade. Por falar no DCE, passa a bola ali. Vocês querem convidar? Onde é que vai ter algodão doce aí? Vamos lá? Tá tendo para quem passou, né, na matrícula lá na UFMG, tá tendo algodão doce em alguns horários, né? A gente não tem, porque a gente optou por trabalhar só com alunos da própria universidade. Claro, Desde claro. a campanha, toda Isso. a ideia é aproximar dos alunos com alunos, o que já era uma ideia diferente. A gente não levou ônibus com várias pessoas, a gente não usou papel, jornal, Tá bom. né? Mas enfim, a gente tem lá algodão doce para quem está se inscrevendo. A gente agradece também Contato o com convite. vocês. Como é que a gente faz? Pela internet? Tem no Facebook, propriamente, Onda UFMG, Tá. Onda Underline, né? Onda Onda UFMG, tudo junto no Facebook, bom. para encontrar a gente lá. Obrigado. E eu queria só aproveitar e divulgar que a gente está com a campanha Reeleição Zero para vereador. Quem concordar é só por uma fitinha no braço, simpatia simples. Amarre hoje, tire em outubro e está tudo resolvido. Obrigado. Eleição zero para vereador é ótimo. Bom, a gente vai terminar agora o programa. Obrigado pela presença, viu, de todos vocês. Você que está assistindo o programa, a discussão continua. Seja na sua casa, né, na sua família, na escola. Fique à vontade na rua, tá bom? Maquele, contatos com você e aquela música final. Vamos lá. Obrigado, viu? Site maquelek.com.br. Obrigado, viu? Valeu. Prazer estar aqui de volta. Ter o Elias de volta aí na frente do Isso aí. Somos a festiva, né? A esquerda festiva numa boa, sem problema, né? Sobrei. Roda da fortuna gira mundo. Quem perdeu agora vai ganhar. Nada do que foi, sobretudo. Sei que agora o mundo vai mudar. Quem ficou sem voz ou sem agudos vai poder se manifestejar. Quem perdeu a vez ou ficou mudo, é a sua hora de cantar. Essa ciranda vai e vem de banda como fosse onda na beira do mar.